Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar da empresa PetroRio, ou também conhecida como PRIO, né, com o código aí PRIO3. Então, como vocês podem ver a imagem na tela, tem um navio bem grandão aí que já demonstra um pouco aí do que a empresa faz, que é justamente ali extrair petróleo, né? Então, a PetroRio é uma empresa aí do setor de petróleo, né, óleo e gás. E nesse vídeo aqui a gente vai entender melhor sobre como é que funciona o negócio dela. Então eu peguei até uma apresentação, né, pra gente entender melhor sobre como é que funciona a PetroRio. Eu peguei a apresentação dela aqui do primeiro trimestre de 2022. Então nesse vídeo aqui a gente vai entender melhor sobre como é que ela faz a operação dela, como é que funciona o negócio da empresa, não só da PetroRio, mas das empresas de petróleo em geral. A gente vai ver os pontos positivos que a empresa tem aqui, se ela consegue gerar valor para o acionista, né, o que é que ela fez ali, se ela de fato é uma empresa boa. E também eu vou falar aqui sobre alguns pontos que você deve ficar atento. Então assiste o vídeo até o final, porque vai ser bem bacana, você vai conseguir entender bem mais aí sobre a empresa, né, sobre a PetroRio no caso. Aí antes de começar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, tem um joinha aqui embaixo, né, basta você apertar nele para você deixar o seu like aí. E também, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve porque você me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer e também acaba sendo aí notificado dos vídeos novos aqui que eu postar, certo? Então, entendido isso, vamos entender aqui como é que funciona a PetroRio. Então, passando aqui os slides, o primeiro ponto que a gente tem que entender é justamente o que a PetroRio faz. Então, como eu já falei, a PetroRio, ela está no setor de petróleo, né? Então, ela vai ali, vai extrair petróleo e vender esse petróleo, certo? Mas a PetroRio, o que ela faz? Como é que ela faz para gerar valor para o acionista, né? Como é que ela faz ali para, vamos dizer assim, tirar esse petróleo, né? Extrair esse petróleo. Então, a PetroRio, como ela própria escreve aqui, né? Ela gera valor em campos produtores através de redução de custo e revitalização de produção. Então, o que a PetroRio faz? Ela chega e compra campos, né? Compra postos ali de outras empresas que já são maduros. Então, por exemplo, a Petrobras tem um poço ali, tem um campo que não está sendo muito viável para ela, né? Seja porque é um campo pequeno, né? Ou porque não está sendo muito bom para ela, não está sendo fácil para ela administrar, ou algo do gênero. Então tem aquele campo ali que a Petrobras não quer, por exemplo. Ela quer vender. Então a PetroRio vai lá, olha, analisa, vê se para ela vale a pena, se ela vai conseguir gerar valor, se ela vai conseguir diminuir custo, e ela faz o quê? Ela vai lá e compra aquele campo e tenta melhorar ele, certo? Pelo menos foi o que ela conseguiu fazer aí por vários anos muito bem, como vocês vão poder ver daqui a pouco. Mas a PetroRio é isso, ela compra campos maduros, né, basicamente, né? Ela compra campos maduros, melhora eles e extrai valor disso, certo? Consegue gerar mais resultados. Então, esse é um ponto aqui que vocês podem ver. E até quando você olha aqui do lado dessa apresentação, né, nesse ponto aqui do histórico de M&A, que é justamente as aquisições que a PetroRio fez, você vê aqui os campos que ela comprou. Então lá, ela comprou 60% do campo de Polvo, depois comprou mais 40%, depois Manati, depois Frade, depois comprou mais de Frade, Polvo, o Arru, Albacora, Leste, né, que foi aqui da Petrobras em 2022. Então você vê que ela vai fazendo isso, ela vai crescendo dessa forma, ela vai adquirindo e depois ela vai melhorando esses campos, né, esses poços. Então, ela até bota aqui que ela tem experiência única em redesenvolvimento de campos, né, que ela é muito boa ali, vamos dizer assim, em redesenvolver, né, melhorar esses campos em si, né, para extração. E a gente consegue ver isso realmente quando a gente olha para os resultados delas, pro resultado dela, né? Principalmente ali, o lifting cost. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ela mostra aqui a produção que ela tem, né? E aí até dá pra ver que é uma empresa que conseguiu crescer, conseguiu ali ser uma empresa de crescimento, quando a gente para olhar, né? Então aqui é a produção de barril de petróleo que ela consegue por dia. Então você vê que ela começou lá em 2017, por exemplo, né? Começou em 2017, não. Em 2017, ela começou bem antes, né? Em 2017, ela tinha ali mais ou menos 8,2 mil barris por dia, né? E ela foi aqui, ó, com o passar dos anos, ela foi crescendo essa quantidade de volume. Né? Em 2022, aqui, ó, primeiro trimestre, ela estava com 35 mil barris, né? 35,2 mil barris. Então você já vê que é uma empresa que conseguiu gerar o quê? Crescimento. Ela foi crescendo ali o volume dela, né? Gerando mais produção. Então, as reservas dela também aumentou, né? As reservas que ela tinha. Então, aí passando até o próximo slide aqui já mostra justamente os pontos delas, né? Os campos dela. E aí você vê que eles são bem próximos. E isso acaba gerando, de certa forma, né, algumas sinergias. Vocês vão ver até daqui a pouco que teve uma ligação que ela fez ali de dois pontos que conseguiu reduzir custo, que conseguiu até gerar mais produção para ela. Então aqui tá os pontos que ela tem, né, os campos que ela tem. Alguns estão produzindo e alguns não, né? Então daqui a pouco eu vou explicar até isso melhor. E como vocês podem ver aqui, tem do lado, né, as fotos aqui de como formas de extrair esse petróleo. Então tem esses navios aqui, né, navios FPSO,
que são navios ali que eles ficam no lugar, né, para extrair o petróleo, ele consegue extrair esse petróleo e guardar, armazenar. E ela também tem essas plataformas aqui, como vocês podem ver, que já é outra forma também ali de armazenar, né, de armazenar não, de extrair petróleo, né, de extrair petróleo. Então, tem a plataforma também. E, como vocês podem ver aqui, basicamente, as operações da PetroRio são aquelas offshore. Então, eu até já comentei isso num vídeo que eu falo sobre empresas de petróleo. Vou até deixar aqui no card, se você quiser entender melhor depois. Mas nas empresas petrolíferas, né, elas têm ali basicamente duas formas de adquirir aquele petróleo. Elas podem fazer isso onshore ou offshore. As operações onshore são aquelas que elas tiram o petróleo do chão, né, da terra, certo? Então você tem aí, por exemplo, uma empresa na bolsa chamada 3R, né, que ela tem muito ali da produção dela é onshore, né? No caso aqui da PetroRio, a maior parte aqui da produção dela é o que? Offshore, que é justamente ali quando a empresa ela retira o petróleo, extrai petróleo no mar, certo? Então onshore na terra, offshore no mar. Então você tem aqui algumas fotos aqui, algumas imagens de ativos produtores aqui da PetroRio, né? Então, passando aqui, né? Então mostra também até o capex aqui que ela fez, os investimentos que ela fez para conseguir abrir esses poços, e até depois a gente vai entender melhor isso. Então, vamos passar aqui os slides para ficar mais fácil. Então, a PetroRio, ela conseguiu, como eu falei, né? Ela tem essa ideia de comprar um campo maduro, redesenvolver ele, né? Melhorar ele ali para diminuir custo e tudo mais. Então, pensando nisso, esse slide consegue demonstrar isso muito bem. Então, quando você olha aqui do ponto de vista de custo, aqui a gente pega, por exemplo, uma operação que a PetroRio tem, que é do polvo, né? Do campo de polvo ali. Quando você olha em 2013, o custo de operação que tinha lá em polvo era de quanto? 240 milhões. Tá vendo? 240 milhões. Quando a PetroRio pegou aqui, em 2019, ela conseguiu reduzir para 102. Depois para 85 e agora 60. Então, uma coisa que tinha um custo de 240 milhões caiu para 60. Né? Então, essa redução de custo que acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que a PetroRio consiga ter mais rentabilidade, consiga gerar mais lucro ali para o acionista. Isso, daqui a pouco a gente vai ver até sendo refletido no lifting cost, certo? Então, outro exemplo aqui é o Campos de Frade. Então, aqui era 167 milhões, certo? E reduziu para 49. Então, uma redução de 71%. O campo de polvo aqui teve uma redução de custo de 75% e o de frade de 71%. E essa, por último aqui, né, Tubarão Martelo, em 2019 era 97 milhões e quando a Prio pegou aqui em 2021, ela conseguiu reduzir para 31 milhões. Então, uma redução de 68%. Então, esse é um ponto bem importante, bem interessante do case da PetroRio, que é justamente você ver até se ela consegue manter isso depois, né? Mas o case da PetroRio é justamente esse. Ela comprar postos maduros, como eu já falei, melhorar eles e conseguir se tornar bem rentável. Então essas empresas que vendem às vezes para a PetroRio, às vezes não está conseguindo gerar valor ali, não está valendo a pena para ela. Então ela vende, a PetroRio tem expertise ali em melhorar esses campos e ela consegue gerar valor. Outro ponto que ela destaca aqui no slide é justamente os reservatórios, onde ela conseguiu aqui aumentar o histórico de estimativa, né, vamos dizer assim, de abandono dos campos. Então o campo aqui de polvo, por exemplo, ele lá em 2013 tinha uma estimativa de ser abandonado em 2017, e aí com a PetroRio aqui, no caso 2021, essa estimativa agora foi para 2037. Então, esse outro ponto aqui que eles destacam, né, que é a parte de reservatório, e também a parte de produção. Como eu falei, eles conseguem aumentar aqui a eficiência operacional, conseguem aqui criar esses tiebacks aqui que eu falei para vocês no início, que é justamente fazer aquela sincronização, aquela junção entre dois pontos ali, para conseguir reduzir custo, para conseguir até aumentar produção. Então, ela é uma empresa que conseguiu gerar muito valor nesses pontos aqui. Então, passando aqui para o próximo slide, mostra aqui justamente o crescimento da PetroRio. Então, quando você olha para esse ranking aqui de empresas que são produtoras de petróleo, tirando a Petrobras, né, ex-Petrobras, você vê que ela está aqui, ó, em segundo lugar em produção. Então, ela lá em 2014 produzia 6,4 mil barris e agora está com 34,1. Então, pulou várias outras empresas aqui. Então, é uma empresa que cresceu bastante, como eu até mostrei lá no primeiro slide, né? Nesse slide aqui, ó, você consegue ver essa evolução. E a tendência é que ela vai crescer ainda mais isso. E eu vou mostrar daqui a pouco, que é um dos pontos que você tem que ficar atento, né? Então, tem alguns cases, né? Algumas partes ali da empresa que aparentam gerar muito mais crescimento. Então, esse 34,1 mil barris aqui vai aumentar ainda mais. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, aqui mostra a reserva, né? A adição do petróleo aqui. Então, vamos passar. As reservas, como eu falei. Então, ela mostra o número de reserva que ela tem aqui, a quantidade em si, né?
mas não é o que eu quero falar agora. Pronto, cheguei no ponto bem importante aqui, que é justamente o lift cost. Um ponto importante nas empresas produtoras de petróleo, né? Nas empresas, vamos dizer assim, de commodity como um todo, o custo de extração, né? O custo que elas têm ali para retirar aqueles produtos são muito importantes. Por quê? Porque essas empresas de commodities, né? No caso, petróleo é uma das commodities que existem, né? Então, o custo de extração é muito importante. E esse custo de extração é justamente aqui o lift cost. E por que esse custo de extração é importante? Porque quando, por exemplo, o petróleo, né, o barril de petróleo, ele cai de preço, se a empresa que você investe, né, que você tem seu dinheiro ali, ela tem um custo muito alto de lift cost, o que vai acontecer? Você vai acabar podendo ter prejuízo. Você não, né? Mas a empresa em si, né? Ela pode acabar tendo prejuízo ou reduzindo o lucro dela, e isso pode acarretar no quê? Num efeito ruim para sua carteira, para o seu investimento. Enquanto que empresas que têm custos baratos, elas conseguem ter resultados mesmo quando o petróleo cai, né? Quando as commodities estão em baixa, elas conseguem ainda ter resultados e não, vamos dizer assim, são tão impactadas, né? Elas não vão precisar fechar a porta, né? Não tem tanto risco de entrar em falência. Então tem uma série de coisas que uma empresa que tem um custo baixo, né? No caso aqui, lift cost baixo, ela tem de vantagem de outras empresas que não tem. Então aqui na PetroRio, foi até um dos pontos muito importantes que aconteceu nela para ela conseguir gerar valor para o acionista nos últimos anos, que foi justamente ela conseguir ali diminuir o custo que ela tinha de extração, né? De lift cost. Então você vê aqui que em 2017, 2018, ela tinha um custo aqui de 30, 44, né, por barril aqui. E esse custo caiu para 11. Então caiu muito, né? Caiu consideravelmente, mais de 50%, né? Bem mais de 50%. Então isso aqui é muito importante, né? É uma coisa, porque a empresa consegue gerar mais retorno, né? Mais valor para o acionista, e até em períodos difíceis, de mais dificuldade, né? Pro petróleo, vamos dizer assim, elas conseguem ainda assim conseguir dar lucro, né? Gerar resultado. Então você vê aqui no gráfico de baixo, né? Você vê que ela reduziu bastante esse custo de extração, que é um ponto muito positivo. E também aqui você consegue, nesse segundo gráfico, ver a diferença que ela ganha, né? Então, o gráfico cinza é o preço do petróleo, né? Do barril de petróleo. E o azulzinho aqui é o custo que ela tem. Então, a diferença entre os dois é o lucro que ela consegue, né? Ter desse resultado. Então, você vê que a diferença é bem grande, né? Ela consegue gerar bastante valor aqui para o acionista. E para ficar mais claro isso, eu vou até abrir um gráfico aqui do barril de petróleo para a gente conseguir ver melhor isso, certo? Então, deixa eu abrir aqui o gráfico. Aí vai ficar mais fácil. Então, como vocês podem ver aqui, aqui a cotação do barril de petróleo, né? Então tá em 107 dólares aqui. Então, deixa eu pegar aqui em 2017, pronto, 2017 e 2018. Então, aqui, 2017 e 2018, você vê que o barril ali era 50 dólares, né? 57, aqui caiu para 44, né? Subiu aqui para 60, 60 e pouco. E aí, quando você olha aqui para PetroRio, o lifting cost que eu tava falando lá, era quanto nesse período? Era 30, 40. Então isso quer dizer o quê? O barril de petróleo era 50 e poucos, deixa eu fechar isso aqui, 50 e poucos reais, 50 e poucos dólares aqui, né, 40 e poucos dólares, e o custo da PetroRio era 30, 40. Então ela tinha uma diferença muito pouco, ela era lucrativa nesse ponto, né, comparando só o custo de extração com o preço do petróleo, mas você vê que não é muito grande essa distância, certo? E aí o que aconteceu? A PetroRio ela conseguiu derrubar isso para 11, como eu já falei para vocês, né, 11,2. E aí o petróleo ele ainda teve vamos dizer assim, uma subida, né? Subiu para 107. Então agora você tem a PetroRio aqui com um custo de 11 vendendo a 107. Então isso só pode gerar uma coisa, né? Que é muito resultado, muito lucro, né? Que é justamente o que a PetroRio veio gerando aí. Então você tem um custo de 11 vendendo a 107, né? Então é muito resultado. E mesmo que o barril aqui de petróleo caísse lá para 50, né? De novo, 50, 40 e poucos, a PetroRio mantendo esse custo de extração aqui, ainda assim ela consegue ser lucrativa, né? Bem lucrativa. Então, esse é um ponto importante, porque o lifting cost você tem que olhar, né? Você tem que analisar, principalmente a empresa aí de petróleo, né? E commodities como geral, né? Claro, empresas de mineração, o nome não vai ser lifting cost, normalmente que eles usam, mas você vê o custo de extração lá. Então, passando aqui para o próximo slide, né? Eu falo aqui sobre algumas coisas de regulatórias. E aqui ela fala sobre o campo de frade, né? E aí vai ter um ponto importante, justamente sobre aquela parte de crescimento, né? De aumento de barris e tudo mais, que eu falei para vocês que daqui a pouco eu ia explicar. Então tem um campo aqui de frade, que a PetroRio tem, que ela extrai petróleo, que gera aqui em torno de 15.700 barris, né? Então, você vê que a empresa, cadê a empresa? Deixa eu ver. A empresa produz um total aqui de 35,2 mil barris por dia. Só o campo de frade faz o quê? 15.700. Né? Então,
metade aí no negócio, quase metade da produção, né? Só que tem um ponto ainda mais. Então aqui mostra a eficiência do campo, né? Você vê que tem o gasto de manutenção caiu bastante, né? Então a PetroRio lá em 2019 tinha um custo aqui bem alto e ela conseguiu reduzir isso bem bastante. E aqui tem a produção, né? A produção que veio caindo com o tempo. Justamente porque o campo é maduro, né? E ele vai ficando mais, vamos dizer assim, gerando menos produção com o passar dos anos. É normal, né? Então até ela fala aqui, cadê, ó? Após mais de 2 anos de operação da Prio, a produção tem demonstrado efeitos do declínio natural dos campos maduros, né? Finalizando o trimestre com a média de 15.700 barris por dia. Então, tem um declínio aqui do campo e ela conseguiu reduzir bastante o custo também. Só que existe um ponto aqui bem importante no campo de frade, que é justamente o que ela fala aqui, né? Plano de revitalização, bababababel. Então, ela tem algumas perfurações, alguns poços ali que ela vai abrir, né? No caso aqui ela já abriu, que eu vou mostrar pra vocês. Então, ela botou aqui, ó, perfuração do poço OPD4 iniciada em abril de 2022. Só que no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse poço aqui ele já foi o quê? Perfurado, já tem resultados ali dele, né? Então, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas, um ponto que eu falei pra vocês da PetroRio, ela conseguiu o quê? Reduzir o custo, não foi? Reduzir o lift cost. Qual é outro ponto importante também numa empresa como essa? É justamente aumentar volume. Porque se ela produzir mais, se ela diminui o custo e ela produz mais, ela consegue fazer o quê? Gerar mais dinheiro. Né? Se ela está produzindo 35 mil barris e ela começa a produzir, por exemplo, 45, 50, ela vai ganhar mais dinheiro, né? Então, outro ponto que você tem que ver é justamente esses postos aqui que estão sendo perfurados. Né? Essas operações que vão entrar no futuro da empresa. Que vão gerar ali mais petróleo, né? Mais barris ali para a empresa ganhar dinheiro. Então, esse poço aqui, ele foi assim, aberto, né? Perfurado. E ele conseguiu gerar uma quantidade de barris muito alta, né? Acima da expectativa. Então, daqui a pouco até eu mostro para vocês. Vou deixar um pouco aí de suspense, mas foi algo muito bom para a empresa. Que é um ponto que você tem que ficar olhando também. Então, tem outros campos aqui que a PetroRio também tem, que justamente vão ser perfurados, vão abrir mais. Né? Então, você tem aqui o campo de Arru, que a PetroRio tem uma porcentagem aqui. Que também ela tem poços a ser perfurados aqui, né? Então, aqui já tem dizendo, próximos passos, né? Aprovação de plano de desenvolvimento, início do projeto de perfuração, então, primeiro óleo de Arru. Então, vai ter alguns outros campos que vão entrar em atividade que vão aumentar isso aqui, ó. Que vão aumentar esses 35 mil barris aqui para bem mais. Então, o resultado que a PetroRio tem hoje, provavelmente vai aumentar muito mais daqui a um tempo, né? Então, deixa eu voltar aqui para o campo, cadê? O Arru, né? Então aqui ele mostra como é que está sendo feito, né? Como é que vai ser feito. Aqui bota o naviozinho FPCO, como eu falei. Aí tem os ativos produtores. Então, deixa eu passar aqui. Tem o investimento que ela vai fazer aqui. Tem outro campo aqui, que é o campo de polvo, né? Que ela tem uma produção bem alta também. Então, cadê? Deixa eu passar. Aqui vai mostrando as operações da empresa, né? E tem esse aqui, é o Albacora Leste, que a PetroRio adquiriu recentemente. Então, é outro campo aqui bem importante, que pode gerar bem mais barris ali para a empresa. E que ela tem vamos dizer assim, ela tem um custo ali para abrir, perfurar esses poços, né? Para abrir ali e conseguir extrair. Mas isso, né, dando certo, tende a ter um retorno muito maior para o acionista. Então, até, deixa eu, cadê aqui? Tem um outro campo de Manati, visão geral, mas deixa eu mostrar aqui para vocês logo aquele campo lá que eu falei do campo de, não, de Arrurão, campo de Frade. Então, como eu falei pra vocês, tem um poço lá, né? Prio 3RI. Tem um poço que foi aberto, que é o ODP8, eu acho. Deixa eu abrir aqui pra ver, lembrar aqui. Então, cadê? Informação acionista, comunicado de fatos relevantes. Início de produção aqui do poço ODP. Então, foi feito aqui um fato relevante da empresa, que fala aqui, ó, como vocês podem ver, ó. A Prio, né, a companhia, né, informa seus acionistas sobre o início da perfuração do poço aqui, esse aqui, ó, ODP4, né, no campo de Frade, com a produção inicial estabilizada em aproximadamente 15 mil barris. Então, esse poço, né, que foi aberto, ele vai gerar aqui 15 mil barris, né, quer dizer, de petróleo para a empresa a mais, né, então, que superou até as previsões iniciais. Então, o que vai acontecer? A PetroRio produz quanto agora? 35 mil e pouco. Vai entrar em operação agora aqui, né? Mais 15 mil. Isso quer dizer que a operação da PetroRio vai crescer em 45%, né? Então vai sair de 35 para 48 mil e pouco aqui. Então, esses postos que são abertos, que a PetroRio tem, é uma coisa que você tem que ficar olhando e analisando, porque isso pode dar
um up muito grande na empresa, né? No resultado da empresa. Então, quando você olha para o resultado da PetroRio agora, você vê alguns bilhões de lucro ali de resultado, mas isso tende a aumentar muito mais, porque ó, tá entrando aqui só de um poço que foi aberto no campo de Frade, mais 15 mil barris. Então, você vai ter ainda campo de Arru, Albacora Leste para entrar. Então, você tem vários outros poços, né, que vão ser abertos e campos que vão ser explorados que vão aumentar ainda mais essa produção de barril. O que vai fazer com que a empresa ela consiga, né, gerar muito mais resultados. É óbvio que a empresa também depende do preço do petróleo e tudo mais, né, mas mesmo assim, isso é um ponto a você sempre analisar, porque aumenta o volume da empresa. E ela aumentando o volume, ela consegue gerar mais dinheiro ainda. Então, pra você ter uma ideia, né? Se o petróleo ficar no mesmo preço que está agora, e ela conseguir, por exemplo, duplicar essa produção que ela tem, o resultado vai o quê? Duplicar também. Então, ou até ganhar, ou até mais do que duplicar, né? Porque ela consegue reduzir custos quando ela consegue produzir ali em uma certa escala, né? E com aqueles tiebacks que eu falei, que ela faz a sincronização ali, né? A interligação entre dois pontos. Então, isso pode ser um ponto muito importante aqui para você olhar e analisar quando você está olhando uma empresa como, por exemplo, a PetroRio. Né? Então, aqui mostra outros pontos que eu falei, né? Que é o Campo de Povo, que é uma produção também aqui bem interessante. Albacora Leste, como eu já mostrei aqui, né? Que tem um projeto aqui para desenvolver, para conseguir perfurar e trazer mais poços, né? E deixa eu botar aqui, Campo Manati, que é pequenininho, vamos dizer assim. Tem tanta produção para PetroRio ainda. Deixa eu ver aqui passando. E aí aqui fala do ponto da expansão da empresa, né? Então, como eu falei para vocês, para perfurar esses poços, para extrair o petróleo em si, precisa de quê? Precisa de dinheiro. Então, a empresa, ela pode se, vamos dizer assim, financiar de duas formas. Ela pode pegar capital de acionista, né? Fazer uma subscrição, chamada de capital ali, e aí pegar a capital de acionista, ou ela pode fazer isso por dívida, né? No caso aqui da PetroRio, ela tem uma certa dívida, mas ela consegue gerar muito caixa, né? Com o nível de petróleo nesse preço, ela consegue gerar muito dinheiro. Então, essa dívida que ela tem não é tão preocupante, né? Então, ela consegue ter até um custo de dívida bem baixo, né? Mas ela consegue gerar muito resultado. Então, principalmente agora com a entrada desses 15 mil barris que vai entrar nesse novo campo, nesse novo poço que foi perfurado, vai aumentar ainda mais o resultado dela. Então, a parte da dívida da empresa não é tão preocupante assim, é bem tranquila. Você vai ver aqui, tem um prazo da dívida e o custo da dívida aqui, né? Está em torno aqui de 6%, 5% ao ano, né? Então, deixa eu passar aqui para o próximo ponto. Aqui mostra o caixa dela, né? Então, no caso da PetroRio, ela tem mais caixa do que dívida, né? Então é caixa líquido. Deixa eu passar aqui. Aqui é mostrando, falando justamente disso, né? Do caixa que a empresa tem, dívida e o EBITDA. Não é um ponto importante, porque ela não tem nem dívida, né? Líquida. Passando aqui o próximo ponto, é justamente a DRE da empresa, mostrando o resultado dela. E aí você consegue ver justamente aquilo que eu falei. A empresa, nesse nível de preço de petróleo, ela consegue ter um resultado, né, uma margem de lucro muito alta. Então, quando você pega aqui o EBITDA, que é o lucro operacional ali, juntando, né, mais depreciação e amortização, você vê que ela consegue ter 75% de margem. Né? 75% de margem é uma margem bem alta. E aí ela consegue, né, só no primeiro trimestre aqui de 2022, gerar aqui 232 milhões, né, de dólares. Então é muito dinheiro que a PetroRio consegue gerar aqui, né? Cadê? Aqui mostra o balanço da empresa, né? Que é justamente caixa que ela tem, contas a receber, estoque. Mas esse não é um ponto que eu vou tocar aqui agora. E basicamente é isso aqui a apresentação da PetroRio, né? Então, como vocês podem ver, é uma empresa que, com o passar dos anos, ela conseguiu gerar muito retorno para acionista, né? Cresceu aqui, ó, cadê? Vamos lá para o slide 1. Conseguiu crescer o volume de produção, né? E vai crescer ainda mais, né? Vai botar aqui mais 15 mil e depois outros postos que vão ser perfurados vão aumentar ainda mais essa produção. Conseguiu aqui reduzir bastante também esse custo aqui operacional dela, o lift cost, e a tendência aqui também diminua esse custo ainda mais com a entrada lá dos próximos postos, né? Dos próximos campos. Então tem uma chance dela conseguir diminuir ainda mais isso e gerar mais resultado para o acionista. Então é uma empresa que é uma empresa, vamos dizer assim, que podemos considerar de crescimento, né, porque ela tem muito ainda a crescer, tem muitos postos, né, muita produção ainda a acrescentar na empresa, e uma empresa aí que está bem, vamos dizer assim, administrada, né? Vamos dizer assim, quando a gente olha para os indicadores, alguns indicadores dela, como custo de extração e tudo mais, parece que a gente está bem fundamentados, né? A empresa, com o passar dos anos, ela conseguiu realmente gerar valor nesse ponto, né? Ela conseguiu comprar campos maduros ali e revitalizar eles, conseguiu produzir mais nesses campos e conseguiu fazer esse custo ser bem menor. E aí o acionista que
esteve nesse momento com a Prio, nesse tempo em si, agradeceu bastante, né, todos esses resultados. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender melhor a PetroRio, né, entender como é que funciona, não só a PetroRio, mas as empresas de petróleo como um todo, né, um pouquinho ali do setor, né, tenha te ajudado a entender um pouquinho mais do setor. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda aqui da empresa. E se você gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, tem um joinha aqui embaixo, aperta nele. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque você me ajuda bastante e você acaba aí sendo notificado dos vídeos novos que eu postar. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.